Olá, sejam bem-vindos à apresentação do Projeto Integrador 1 do Eixo de Computação da Univesp. O orientador do grupo foi Rodolfo Faria da Silva. O trabalho compreende os polos de Narandiba, Presidente Prudente, Rancharia e Rosana. O objetivo do projeto integrador era o desenvolvimento de um software com framework web que utiliza noções de banco de dados praticando controle de versão. O título do trabalho é Reflorest Web, um sistema de gestão ecológica administrada pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP. Os integrantes do grupo são Carolina Martins Fernandes, Daniel Silva dos Santos, Guilherme César Leite Dantas, Jéssica Leite Dantas, José Francisco Steiner Barbosa, Lucas Satoshi Cipriano Ikawa e Marcelo da Silva Viana. O que é o IP? Instituto de Pesquisas Ecológicas. Fundada em 1992, ela se trata de uma organização da sociedade civil. O primeiro objetivo foi a preservação do mico-leão preto, e após o projeto ter tido muito êxito, eles expandiram as suas atuações para outros objetivos de preservação do meio ambiente, sendo o maior deles a preservação da Mata Atlântica. Uma das frentes de preservação ecológica hoje se trata da preservação e reflorestamento da Mata Atlântica na região do Pontal do Paranapanema. Atualmente, o IP gerencia a informação de 11 viveiros quanto às mudas comercializadas e a destinação das espécies, no caso, se são de recobrimento ou se são espécies de carbono. Esse projeto contribui diretamente para o auxílio ao reflorestamento, bem como a contribuição com créditos de carbono para o meio ambiente. Além disso, também trabalha pela preservação da biodiversidade da Mata Atlântica no local. E para a comunidade local, trata-se também de uma melhora na geração de renda para os assentados que comercializam as mudas. Ressalta-se que o IP fica em Teodoro Sampaio. Sobre a identificação do problema, hoje o IP administra, como já foi dito, 11 viveiros, e esses viveiros produzem cerca de 400 mil mudas. O IP mantém os registros numa planilha eletrônica, e cada um é identificado com o CNPJ e a pessoa responsável por aquele viveiro, bem como as retiradas de mudas que são feitas mensalmente, com a identificação da muda que foi retirada e a quantidade. O maior problema se encontra no perfil do usuário, pois os usuários se tratam de assentados que vivem nessa região do Mirante do Paranapanema, né, Teodoro Sampaio. Eles são pessoas que não têm muito letramento digital e acabam preenchendo as informações da planilha de forma errada, às vezes mexendo em fórmulas, editando outras partes da planilha, o que gera um grande problema na coleta dessas informações e na confiabilidade dos dados. Dessa forma, o objetivo e a justificativa do nosso trabalho se baseia na contribuição da simplificação da gestão de dados pelo IP por meio do desenvolvimento do sistema web denominado Reflorest Web. E o que foi pensado sobre a contribuição do software é que eles tenham uma interface simples, intuitiva, que não gere tanta dúvida aos usuários no momento de usar, que não tenha muitos campos que possam gerar um preenchimento errôneo das informações, gerando assim dados mais confiáveis e uma facilidade maior para quem utiliza o sistema. Olá, eu sou a Carolina e sobre a metodologia, a primeira etapa foi o do ouvir, onde tivemos uma reunião virtual com o representante do IP para entender o seu problema. Na segunda etapa, o criar e desenvolver, a equipe se estruturou em grupos de trabalho, na gestão de projetos, comunicação, design front-end, API e banco de dados. Cada grupo de trabalho executou suas tarefas e o gerente de projetos conduziu esse alinhamento entre os grupos de trabalho, atuando em conjunto na execução das tarefas de desenvolvimento da solução. Sendo assim, a gente conseguiu implementar a solução que vai ser apresentada para vocês. Nosso referencial teórico pautou na gestão da informação. Starek pontua que a informação é um instrumento modificador da consciência e da sociedade como um todo. Quando assimilada, produz conhecimento e traz benefícios a seu desenvolvimento e progresso da sociedade em que ele vive. Assim, entende-se que ao desenvolver uma solução com aplicação web, o IP poderá utilizar a informação, produzir mais conhecimento e que permitirá vários benefícios para todos os envolvidos. Para analisar a gestão da informação, veremos 3 pontos. A produção da informação, primeiro, que envolve a produtividade no armazenamento, abordando aspectos que permitam armazenar mais informação em menos espaço e custo menor, e que promovam uma organização técnica e controle da informação. Um segundo ponto é a distribuição do consumo da informação, envolvendo questões técnicas e socioculturais. O Reflorest Web é uma solução que teve este olhar para a realidade dos usuários, como os problemas de acessibilidade e dificuldades tecnológicas dos viveiros. O terceiro ponto é a estrutura e estoque da informação, sendo o Reflorest Web uma solução que, com uma estrutura que atende às necessidades de armazenar e gerar dados e informações para o viveiro, num primeiro nível, para o IP, dentro de seus objetivos institucionais e socioambientais, e num terceiro nível, ainda ele vai permitir atender a demandas futuras do IP com novas estratégias e ações. Bom, meu nome é Lucas, eu vou apresentar a parte do nosso desenvolvimento, né? Bom,
Basicamente, nós utilizamos as tecnologias, né, as linguagens mais práticas utilizadas para o desenvolvimento web. Então, para o front-end foi o HTML, o CSS, né, um pouco de JavaScript. No back-end, a gente utilizou o framework Flask, né, do Python, o banco de dados, o MySQL, né, o SQL Alchemy e o versionamento de GitHub. Com isso, então, vamos então à apresentação do sistema. Meu nome é Daniel e hoje vou falar sobre a parte front-end de nosso projeto de Web App. O nosso Web App apresenta uma dashboard com informações importantes, como o número de plantas em estoque, pedidos recentes e detalhe dos clientes. O menu é organizado, permitindo fácil acesso a todas as funcionalidades. Entre as principais funcionalidades do front-end, temos a lista de plantas, onde é possível adicionar novas plantas ao inventário com informações detalhadas, como nome, espécie e quantidade. Também temos a gestão de clientes, que permite adicionar, editar e visualizar informações dos clientes do viveiro de forma organizada. Para desenvolver o front-end, utilizamos o HTML5 e o CSS3 para a estrutura e estilo das páginas, garantindo assim um design responsível e atraente. Utilizamos também o JavaScript para adicionar interatividade e dinamismo ao aplicativo. Construímos uma interface de usuários eficiente. Um ponto muito importante no design de nosso web app foi a escolha das cores. Optamos pelo verde, que foi uma escolha unânime, por ser uma cor que remete diretamente à natureza e às plantas. O verde transmite uma sensação de tranquilidade e harmonia, além de ser visualmente agradável, o que torna a experiência de usuário mais confortável e intuitiva. O back-end, né, a gente inicialmente dividiu entre controladores, entidades, repositórios e rotas, né, mas posteriormente identificamos pelo Flask que seria necessário apenas um arquivo, né, app.py e algumas configurações, né, de instalação do framework para que o sistema funcionasse, né, mas essa estrutura foi realizada e segue no projeto. O banco de dados ele está integrado, né, junto com uma instalação Flask SQL Alchemy, né, então conforme segue na imagem, o banco de dados ele é alguns arquivos que complementam junto no back-end. Bom, então o sistema então ele funciona com um sistema de login, né, conforme apresentado na tela, né, a gente acessa com login e senha. E já entra então na nossa tela inicial, né? A partir dessa tela inicial é possível acessar o formulário, né, em que os viveiros irão utilizar, né, e adicionar ao formulário os itens, né, das plantas que foram selecionadas para serem incluídas no formulário que será enviado, né, ao Instituto. Né? Também é possível fazer edição, né, de remover, alterar a quantidade e ao final conclui-se, né, e aparece então no histórico de formulários enviados. Com isso, então, a gente vai para as considerações finais, onde identificamos que o sistema ele ainda não está, né, 100% viável, porém, foi uma excelente pesquisa, né, no sentido de atender as demandas, né, do Instituto de Pesquisa Ecológica, e pretendemos, então, né, para os próximos projetos integradores, dar andamento a esse projeto, né, se adequando ao tema dos futuros trabalhos que vão surgir. Essas, então, são as nossas referências utilizadas. E então a gente segue, né, para finalizar então com os nossos agradecimentos e a participação, né, agradecer a participação de todos os membros.